Prezados alunos, essa é a terceira parte das aulas relativas às semanas dos dias 10 de abril e 17 de abril. E é mais um exemplo de como fazer a derivação em uma árvore de análise sintática que é a parse tree, para que depois vocês possam fazer os exercícios 3 e 4. Então, nós vamos usar a gramática do exercício 3, que tem algumas abstrações. Então, tem a abstração atribuição, que deriva em ID é um identifier, identificador, uma variável, dois pontos igual, que é uma atribuição, recebe uma abstração chamada expressão. ID deriva em A, B ou C, então nessa gramática, nessa linguagem de programação, de acordo com essa BNF, nós só podemos usar as variáveis A, B e C. A expressão deriva em expressão mais uma expressão, ou símbolo do pipe, aquele símbolo vertical, um termo. Termo é uma abstração que deriva em termo vezes fator, abstração termo e abstração fator, ou a abstração fator. Fator é uma abstração que deriva em uma expressão entre parênteses. Abre parênteses, a abstração expressão, fecha parênteses. Ou a abstração ID, que é identificador. Então, aqui nós temos, na abstração fator, uma chamada para abstração expressão, que a gente já definiu lá em cima, que pode somar duas expressões ou ser um termo, ou uma chamada para abstração ID, que é a definição de uma variável que, nesse caso, pode ser A, B ou C. Nós vamos, então, fazer a seguinte derivação. C, dois pontos igual a A vezes C mais B. C recebe A multiplicado por C mais B. E eu vou fazer a derivação e depois a árvore sintática para comprovar que eu consigo escrever esse comando sintaticamente correto nesta gramática, de acordo com a BNF desta linguagem de programação. Então, vamos começar a derivação da expressão C recebe A vezes C mais B. É uma atribuição, então a gente vai usar a abstração atribuição. A abstração atribuição deriva em ID, dois pontos igual a expressão. Eu tenho que seguir aquela gramática que está lá no slide anterior do exercício número 3. É bom quando vocês forem fazer o exercício ficarem sempre com a gramática ali para poderem seguir a gramática. Como a gente está fazendo a derivação chamada esquerda, eu vou derivar sempre o símbolo à esquerda primeiro. Então, a atribuição a gente sabe que é ID, dois pontos igual a expressão, eu vou derivar primeiro ID. ID pode ser A, B ou C. A gente quer A, o C, né? C recebe A vezes C mais B. Então, o ID do lado esquerdo para nós é o C. Então, a gente derivou o primeiro ID para C. Mantenho a expressão do lado direito. Agora, do lado direito, eu quero fazer A vezes C mais B. Eu vou olhar lá na gramática como que eu vou chegar nesse A vezes C mais B. É uma expressão mais uma outra expressão. A vezes C é uma expressão e eu vou somar com B, que é uma outra expressão. Então, expressão deriva em duas abstrações, expressão mais expressão. Agora eu vou pegar a expressão do lado esquerdo e vou derivar ele. Eu quero chegar no ID. Eu não tenho como ir da expressão direto para o ID, porque não existe essa forma. Eu vou ter que chegar até o ID. Como é que eu vou chegar no ID? Eu vou ter que passar por termo, por fator, até chegar no ID. Então, a expressão do lado esquerdo deriva na abstração termo. Do lado direito, eu mantenho a expressão. Então, fica atribuição deriva em C, dois pontos, igual, abstração termo, mais a abstração expressão. Agora, eu vou derivar termo que está mais do lado esquerdo. Eu quero fazer A vezes C, é uma multiplicação. Então, eu vou olhar lá, na abstração termo, tem a opção termo vezes fator. Então, a atribuição deriva em C, dois pontos igual, abstração termo, vezes abstração fator, e mantenho a abstração expressão do lado direito. Agora, eu vou derivar mais à esquerda. A primeira abstração que eu tenho que derivar é a abstração termo. Eu quero chegar na letra A, na variável ou ID, identifier A. Então, seguindo a derivação, derivo termo para fator e copio o lado direito igual. Então, ficou a atribuição deriva em C, recebe abstração fator, vezes abstração fator, mais a abstração expressão que estava do lado direito. Agora, eu vou derivar o fator do lado esquerdo. Para chegar na letra A, eu vou ter que passar pela abstração ID. A atribuição deriva em C, recebe, dois pontos igual, a abstração ID, vezes, e mantém o lado direito igual, abstração fator, mais a abstração expressão. Agora eu vou derivar o ID na variável A.
A atribuição deriva em C recebe, dois pontos igual, A, vezes mantém o lado direito igual, abstração fator mais abstração expressão. Agora, o que está mais à esquerda é a abstração fator. Eu quero chegar na variável C. Eu vou ter que passar por ID, porque fator não leva direto para a abstração ID. A atribuição deriva em C, dois pontos igual, A vezes abstração ID, mais abstração expressão do lado direito. Agora, esse ID eu quero chegar na letra C. A atribuição deriva em C, recebe A vezes C, mais a expressão do lado direito. Agora eu tenho que resolver a expressão do lado direito. Eu já tenho C recebe A vezes C, mais falta chegar na variável B. Eu não tenho como ir de expressão direto para a variável B. Eu vou ter que passar pela gramática até poder chegar em ID, e ID sim chega na variável que é a letra B. Então, terceira parte da derivação, a atribuição deriva em C, dois pontos igual a A, vezes C, mais termo. A atribuição deriva em C, dois pontos igual a A, vezes C, mais fator. Termo derivou para fator. A atribuição deriva em C, recebe A vezes C, mais ID. Fator derivou para ID. Agora, por último, a ID eu consigo chegar em B. A atribuição deriva em C, dois pontos igual, recebe A vezes C mais B. Então, eu consegui comprovar pela derivação que é possível escrever o seguinte comando nessa gramática, seguindo essa BNF dessa linguagem de programação. C recebe A vezes C mais B. Agora, nós vamos montar a árvore sintática graficamente. Eu vou fazer aqui um exemplo passo a passo de como montar essa árvore. Então, a nossa árvore de análise, ou parse tree, que é a árvore que o compilador vai montar para verificar se nós escrevemos o comando de forma correta, de acordo com a sintaxe. Então, eu vou trabalhar com a nossa abstração chamada atribuição. A atribuição tem três partes. Então, a minha árvore vai ter o lado esquerdo, um traço para o lado esquerdo, um traço no centro, um traço para o lado direito. Do lado esquerdo, abstração ID. Na parte do centro, dois pontos igual. Do lado direito, expressão. Começo pelo lado esquerdo. ID, um traço para baixo, deriva na variável C. Terminei esse lado esquerdo, vou passar para o lado direito. Expressão. Um traço para o lado esquerdo, um traço no centro, um traço para o lado direito. Lado esquerdo, expressão deriva em expressão, uma outra abstração. No meio, sinal de mais. Do lado direito, também expressão. Volto para o lado esquerdo, expressão. Traço, expressão deriva na abstração termo. A gente quer fazer a multiplicação. Termo, lado esquerdo, centro, lado direito. Lado esquerdo, abstração termo, no centro vezes, do lado direito fator. Termo derivou em termo vezes fator. Vou para o lado esquerdo. Termo, traço para baixo, deriva em fator. Traço para baixo, fator deriva em ID. Traço para baixo, ID deriva em A. Cheguei no nodo folha, que é um símbolo terminal, nodo folha, venho para o outro lado. Eu fiz o lado da esquerda, agora faço o lado da direita, porque o vezes também é um símbolo terminal, então o lado da direita é fator. Fator, traço para baixo, deriva em ID. Traço para baixo, ID deriva em C. Cheguei no símbolo terminal, nodo folha da árvore, volto lá para cima, falta fazer a última expressão do lado direito. Traço para baixo, expressão deriva em termo. Traço para baixo, termo deriva em fator. Traço para baixo, fator deriva em ID. Traço para baixo, ID deriva em B. Como é que eu leio a árvore? Eu começo da esquerda para a direita dos nodos folha. Então, eu vou lá na esquerda, o último nodo da árvore é C. C, dois pontos igual a vezes C mais B. Então, eu montei aqui a expressão C, dois pontos igual a vezes C mais B, que é o que nós queríamos testar. Seguindo essa mesma gramática, copiei ela aqui de novo, é a mesma gramática do exercício 3, eu vou fazer um exemplo colocando parênteses. Ali, ó, na abstração fator, vocês podem ver que fator deriva para uma expressão entre parênteses ou um ID. Então, vou mostrar como é que faz com parênteses. C recebe A vezes C mais B entre parênteses. Então, eu quero multiplicar uma expressão que é a variável A por uma expressão que é a soma de duas variáveis, mas que estão entre parênteses. Então, vamos ver como é que a gente faz passo a passo usando o parênteses.
Então, a nossa derivação é C recebe A vezes, abre parênteses, C mais B, fecha parênteses. É a mesma abstração da atribuição. Então, começamos igual ao anterior. A atribuição deriva em ID, dois pontos igual expressão. Primeiro, vamos derivar o ID à esquerda para chegar na letra C. Então, ID passa para C. A atribuição deriva em C, dois pontos igual expressão. Agora, vamos fazer a expressão. A gente quer fazer uma multiplicação usando parênteses. Se eu olhar lá na gramática, tem expressão mais expressão, que não é o que eu quero. Então, eu vou ter que chegar até lá embaixo para poder chegar na multiplicação. Então, a atribuição deriva para C, dois pontos, igual, expressão passou a ser termo. Vou para abstração, termo. Próxima derivação, atribuição deriva em C, dois pontos igual, termo vezes fator. O termo, na verdade, vai ser a nossa letra A, vezes, e o fator vai ser o C mais B entre parênteses. É isso que a gente quer fazer. Agora eu vou derivar o lado esquerdo primeiro, que é o termo. A atribuição deriva em C, dois pontos igual, termo deriva para fator. Mantém o lado direito igual, vezes fator. Próxima abstração, pego o fator do lado esquerdo. Vou derivar para ID para a gente poder chegar na letra A. A atribuição deriva em C, dois pontos igual, ID, mantém o lado direito igual, que é fator. Próxima derivação, a atribuição deriva em C, dois pontos igual, o ID passa a ser A, vezes fator. A gente já tem o primeiro pedaço da expressão, C, dois pontos igual a A, vezes, e aquele C mais B é o fator que a gente vai chegar agora, que está entre parênteses. Seguindo, segunda parte aqui da derivação, a atribuição deriva em C, dois pontos igual a A, vezes, agora para colocar entre parênteses, eu vou escolher aquela opção que é abre parênteses, expressão, fecha parênteses. Agora eu vou derivar a expressão dentro do parênteses. Aí eu sempre tenho que copiar o parênteses. A atribuição deriva em C, dois pontos igual a A, vezes, abre parênteses, expressão mais expressão. Tem duas abstrações. Vamos resolver a expressão do lado esquerdo primeiro, né? Depois do lado direito. Eu quero agora C. Para chegar no C, eu vou ter que chegar até o ID. Para depois chegar na letra C e depois fazer o lado direito. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, para chegar na letra C, primeiro eu vou derivar a expressão para termo. Lembrem de seguir a gramática, né? Ah, por que tem que ser assim? Porque a gramática está apontando desta forma as derivações. Se eu fizer uma outra gramática de uma outra linguagem, pode ser diferente. A atribuição deriva para C, recebe A vezes, abre parênteses, termo mais expressão. Então, a expressão do lado esquerdo virou termo. Próxima linha, a atribuição deriva em C, recebe A vezes, abre parênteses, fator mais expressão, fecha parênteses. O termo do lado esquerdo passou a ser fator. Próxima derivação, atribuição deriva em C, dois pontos igual a A vezes, abre parênteses, ID mais expressão, fecha parênteses. Fator passou a ser ID. Próxima derivação, atribuição recebe C, dois pontos igual a A vezes, abre parênteses, ID transformou em C, C mais expressão, fecha parênteses. Agora falta só o B. A gente já tem C recebe A vezes, abre parênteses, C mais uma expressão, fecha parênteses. Então, vamos continuar para chegar no ID, no identifier, identificador ou variável correspondente à letra B. Então, nossa terceira parte da derivação, a atribuição deriva em C, dois pontos igual a A vezes, abre parênteses, C mais termo, fecha parênteses. Termo vai derivar em fator, próxima linha. A atribuição deriva em C, recebe A vezes, abre parênteses, C mais fator. Termo derivou em fator, fecha parênteses. Próxima linha, fator deriva em ID. A atribuição deriva em C, recebe, dois pontos igual, A vezes, abre parênteses, C mais ID, fecha parênteses. E a nossa última derivação, o ID vai passar a ser B. A atribuição deriva em C, recebe A vezes, abre parênteses, C mais B, fecha parênteses. Como é que eu sei que terminou? Eu tenho só símbolos terminais. C é um símbolo terminal, dois pontos igual a um símbolo terminal, A, multiplicação, abre parênteses, C, operador de mais, B, fecha parênteses. Então, eu consegui derivar, eu consegui comprovar que com essa BNF da gramática dessa linguagem, eu consigo escrever o comando corretamente, de acordo com as regras de sintaxe, C recebe A vezes, abre parênteses, C mais B, fecha parênteses. Agora, então, vocês têm condições de resolver os exercícios 3 e 4 que estão disponíveis no Moodle. Lembrando que essas atividades, essas 3 videoaulas e esses 2 exercícios
valem por 2 semanas de aulas, as aulas referentes à semana do dia 10 de abril e referentes à semana do dia 17 de abril.